Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar com vocês aqui novamente, mais uma tarde, para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus. E, com certeza, o Senhor tem algo especial para a sua vida, para a minha vida, porque a primeira pessoa que recebe é aquela que está pregando, é aquela que está trazendo a palavra. E eu louvo a Deus por essa oportunidade gloriosa na presença do Senhor. Queridos, essa tarde nós vamos falar sobre uma situação muito delicada que traz assim um prejuízo muito grande na vida de várias pessoas. E essa situação significa mentira. Nós falamos semana passada sobre a obediência, né? O que é obedecer, o que é estar na presença do Senhor, né? Obedecendo o pastor, obedecendo o marido, esposa, enfim, as ordenanças, né? Da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a mentira. Pessoas que entram numa facilidade muito grande em mentir e os prejuízos que causam essa situação. Nós vamos ir lá em primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 23, nós vamos falar sobre a causa em que Salomão julga duas mulheres. Presta bem atenção na palavra de Deus. Diz assim, versículo 23. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Porém, todavia, a mãe, a mulher, né, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas lhe enterneceram. Preste atenção, queridos, quando aqui as entranhas delas enterneceram, significa o sentimento dela aflorou. E aqui diz, pelo seu filho, e disse, Senhor meu, dai-me o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu, que ele seja dividido. Preste atenção, que situação delicada. Queridos, essa palavra que o Senhor ele separou para nós é o seguinte, existem pessoas que tentam prejudicar a vida dos outros pelo fato das suas próprias vidas estarem totalmente danificadas, estarem totalmente prejudicadas. Ali elas tinham, cada uma tinha um filho, sendo que por uma displicência da outra mãe, aquele filho faleceu. Aquela mãe, diz o versículo 18, que aquela mãe, ela adormeceu sobre o filho dela. Então vamos levar agora para o sentido espiritual. O filho, ele está apontando aí o projeto de Deus, a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Então foi dada uma bênção àquela mulher. Elas eram pecadoras, eram mulheres prostitutas, diz aqui a palavra. E nós éramos pecadores. Nós temos o pecado de Adão sobre a nossa vida. Mas houve um sacrifício de Jesus para que nós viéssemos a receber aquele sangue derramado naquela cruz para nos conceder o quê? Remissão de pecados. Então, a cada dia que nós vemos situações assim, nós temos visto pessoas que valorizam o projeto de Deus e outras que não valorizam. Então, nós temos duas mulheres ali. Uma que cuidou do filho, que tratou do filho, que dava de mamar ao filho, que tinha uma proteção sobre o filho. E a outra que displicentemente se deitou sobre o filho e com isso matou o filho. Então nós vamos agora destrinchar essa situação. O que significa a mãe que ela com aquela displicência matou o filho? São aquelas pessoas que têm conhecimento do projeto de Deus, recebem as bênçãos do Senhor, têm a vitória do Senhor sobre as suas vidas, mas não sabem valorizar. E com isso perdem a bênção, deixando com que elas morram. Não é? São pessoas que não têm mais aquela cumplicidade de orar, de jejuar, de subir um monte, de buscar, de fazer a vontade do Senhor, de andar na conformidade das ordenanças de Deus. São pessoas que vivem de uma forma dissoluta.
Ou seja, não valorizam aquele sacrifício que Jesus fez na cruz a favor da nossa vida. Então ali aquela mulher, ela deitou-se sobre o filho. O deitar fala de relaxar, de deixar de qualquer maneira, de perder a essência daquele grande projeto poderoso e precioso que Jesus deixou para nós na cruz. Então hoje está se vivendo uma mesmice de vida. Se cai numa rotina e se não valoriza mais aquele sacrifício, aquele projeto em que Deus determinou para o seu filho para as nossas vidas. E aqui nós vemos o contrário. A mãe que cuidou, a mãe que zelou, a mãe que se dedicou ao filho. E assim são pessoas que hoje são os adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Esses, queridos, eles estão fazendo uma obra espetacular. Eles estão fazendo uma obra em que estão alimentando essa criança, ou seja, alimentando esse projeto de Deus, concedendo vigor a este projeto, se preocupando, tendo amor ao próximo, se preocupando em obedecer, se preocupando em estar na igreja, em ter cumplicidade com o querer e o projeto de Deus. É algo maravilhoso, mas infelizmente nós temos visto pessoas que perdem a essência, que perdem a bênção do Senhor e ainda querem prejudicar os outros, que foi o caso dessa mulher. Ela tomou o filho da outra, ela roubou o filho durante a noite. E existem pessoas assim. A noite, queridos, é o período das trevas. É o período ali que as pessoas estão totalmente sem direção. Presta bem atenção. E aquela mulher ali, ela estava sem direção, ela estava sem o projeto de Deus na vida dela. Então, para ela, ela não tinha nenhum temor, ela não tinha nenhuma preocupação se ela ia trazer um prejuízo ou não. E assim estão as pessoas, vivendo momentos de trevas na sua vida, vivendo momentos em que querem prejudicar, levantam calúnias, levantam falso, falam mal, acusam, levantam questões e situações que não existem e querem chegar diante até mesmo de uma situação de justiça e ficar até o fim dizendo que aquilo é verdade. Mas só que nós temos um juiz, aleluia, um justo juiz que deixou sobre as nossas vidas um consolador que se chama Espírito Santo. A palavra de Deus diz, queridos, que aquele que é espiritual discerne o que é espiritual, mas quem não é espiritual de nada é discernido. Então, quando alguém vier falar mal de uma outra pessoa para você, eu quero te dar um conselho como ministra da palavra de Deus: não aceite. Você não pode, e nós vivemos numa cidade pequena, né? Quem vive em cidade pequena, isso acontece demais. Sai de uma igreja, fala mal da igreja porque não gostou do acontecimento que teve ali naquela igreja, muitas das vezes uma ordenança bíblica, uma direção espiritual, não gostei, difama a igreja. Não gostou do que o pastor falou, do que a pastora falou, o ministro falou, difama o ministério. Teve um prejuízo com uma outra pessoa, difama aquela pessoa. Hoje viveu uma facilidade, hoje as coisas estão muito fáceis de difamar os outros. Só que as pessoas esquecem que há uma justiça, um juízo que vem da parte de Deus. E essa justiça, queridos, é a própria palavra, viva e revelada. Ela não adula ninguém. Preste atenção o que diz aqui no versículo 24. No 23, enquanto elas estavam ali dizendo, não, ele é meu, não, o filho é dela, não, porque o filho é meu. Enquanto elas estavam naquela situação, o Espírito Santo, Salomão, que é tipo do Espírito Santo, ele já estava julgando a situação. Ele já estava tendo ali uma situação de estratégia para trazer ali um benefício a quem estava falando a verdade. Então eu quero te dizer que o Senhor, Ele deixou o Espírito Consolador para nós, para sondar todas as questões e situações. E se você, que tem levantado falso de uma outra pessoa, presta bem atenção, de uma igreja, de um ministério, o Senhor, Ele já está com a espada para te julgar. Porque não sou eu que estou falando, queridos, é a palavra de Deus. Nós não podemos viver com palavras mentirosas na nossa boca, porque a mentira provém de Satanás. Então nós temos que viver uma vida de verdade, porque o Senhor, Ele não criou um evangelho de mentira, Ele criou um evangelho de verdade, verídico. Jesus, Ele sempre foi e é verdadeiro. Então presta atenção no que diz, no versículo 24.
Disse mais o rei: traze-me uma espada. Quando Salomão pede uma espada, é o momento do juízo. Ele diz, traz a espada. Então hoje, nós, espiritualmente falando, sabe qual é a nossa espada? É a palavra de Deus. Então tudo que está dentro da palavra de Deus é verdadeiro. A palavra não adula, como eu falei no início. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós levantamos falso de uma pessoa, quando nós levantamos falso principalmente de ministério, de igreja, vai haver uma grande cobrança. Nós não vamos ficar impunes. Presta bem atenção. Mas também de contrapartida tem uma outra questão aqui. Aquela mulher que tinha o filho vivo, ela estava passando por uma situação de calúnia. Ela estava passando por uma situação ali de como se ela tivesse matado o filho. E não foi isso que aconteceu. E existem hoje pessoas que estão sendo caluniadas. Existem hoje pessoas que estão passando por situações de tristeza, que não cometeram tal coisa e estão aí abrindo a boca e acusando e falando. Queridos, é muito sério isso. Mas se você se encontra nessa situação, que você está sendo caluniada, eu quero te falar uma coisa nessa tarde. O Senhor é o teu justo juiz. O Senhor já está julgando a sua causa. O Senhor não vai deixar você ficar nessa situação de uma forma vergonhosa. Presta atenção. Jesus, ele quando foi ali para aquele Gólgota, antes dele ir ao Gólgota, havia uma multidão que fez um julgamento. E naquela multidão, certamente, tinha coxo, tinha cego, tinha mudo, tinha surdo, tinha leproso, que o Senhor Jesus curou. Mas eles estavam ali acusando Jesus. Mas eles estavam ali apontando Jesus. E eles não tinham temor. E assim estão as pessoas, queridos. As pessoas estão, muitas das vezes vão em umas igrejas, recebe cura, recebe bênção, ministério honra, ministério ajuda. Pessoas que estão ali junto, ajudam, abençoam. E por alguma situação pequena, mesquinha, começam a apontar e acusar e a falar mal. E acha que vai ficar por isso mesmo? Não vai não, queridos. Não vai não. Porque o nosso justo juiz é aquele que nos traz a recompensa. Aleluia. Nós temos visto aí situações de muitos Sanbalates, Tobias e Gesens, que estão aí querendo atrapalhar o projeto de Deus, que estão querendo prejudicar aquilo que Neemias está reconstruindo. Nós temos visto muitos adoradores, muitos Neemias no projeto de Deus, mas há uma multidão de Sanbalate, Tobias e Gesem. Sabe por quê, queridos? Há muitas pessoas que estão querendo ver destruição porque estão sem vida espiritual, estão sem essência do Espírito Santo. E quando a pessoa não tem vida com Deus, a obra morreu, o projeto morreu, o filho morreu, começa a fazer coisas que venham trazer prejuízo ao próximo. Mas a palavra de Deus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que você que tem mania de apontar, de acusar e de levantar falso contra as pessoas, você gostaria que fizessem isso com você? Presta atenção. Nós temos que avaliar bem quem são as pessoas que estão falando mal das outras. Avalie a vida espiritual. Avalie a conduta dessa pessoa. Será que ela tem testemunho louvável para poder você dar alguma valia daquele tipo de acusação? Preste atenção, queridos. Quando você acusa alguém, você tem 3 dedos apontados para você e um ligado para o céu. Então significa que você tem defeitos. E mais defeitos do que você está apontando e acusando. Olha para a sua mão. Os dedos são idênticos? Não. Os nossos dedos são tamanhos diferentes. Isso significa que você é imperfeito também. E quem é você para ficar acusando, trazendo situações de calúnia, de difamação, para prejudicar o projeto de Deus? Aquela outra mulher, ela vivia na mesma casa. Diz aqui, ó, no versículo 17, disse-lhe uma das mulheres, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. Então, presta atenção, havia entre elas uma comunhão, mas uma dessas mulheres, ela começou a mudar o jeito dela, mudar o comportamento dela. Sabe por quê? Porque ela não valorizou.
E nós temos visto pessoas assim, que estão na cumplicidade aparente de que está bem com você, está no mesmo barco, na mesma casa, na mesma situação, mas querendo te dar uma rasteira, querendo te prejudicar. O projeto de Deus não é assim. O projeto de Deus é cumplicidade. O projeto de Deus é amor. Queridos, e Salomão, ele era muito sábio. Por isso que nós colocamos como o tipo do Espírito Santo. Quando ele pede a espada para partir aquela criança no meio, né? Você que não tem entendimento da palavra, talvez diga, meu Deus, que coisa absurda. Não, queridos, a justiça de Deus é assim. Nós pregamos que Jesus é amor, sim, mas Deus é fogo consumidor. Só que tem pessoas que não gostam de pregar isso, mas isso está dentro da Bíblia. Não sou eu, pastora, que estou falando. É a Bíblia que relata a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então quem vai te libertar nessa tarde, não sou eu com as minhas palavras, mas é a palavra que o Espírito Santo está lançando para o seu coração nessa tarde. Você tem que mudar. E você que anda na situação, que está recebendo as calúnias, calma, espera, que o Senhor vai exaltar o nome dele na sua vida, aleluia. E aqui diz o seguinte, no versículo ainda 25, e disse o rei, divide em 2 partes o menino, e dai a metade para uma mãe e a metade para a outra. Interessante, que Salomão ele já sabia que a mãe verdadeira ia se doer. Quando você está diante da verdade, do trono de Deus, ele sabe que pode se levantar qualquer situação, a situação mais bizarra para te trazer um prejuízo, que o Senhor vai te honrar. O Senhor, ele conhece o teu coração. O Senhor, ele sabe quando nós somos verdadeiros. Então falem mal, falem bem, mas falem de você que busca o Espírito Santo de Deus, aleluia. Queridos, quem serve a Satanás, quem serve a coisas malignas, não incomoda as trevas. Mas nós que servimos ao reino de Deus, nós incomodamos as trevas. Então é por isso que vão se levantar questões como essa. Quantos ali trocaram Jesus, trocaram Barrabás por Jesus? Quantos? A multidão. Quantos foram ao pé da cruz? Foram as Marias, né? João, o discípulo. Então são poucos, queridos. Deus não está preocupado com volume, Ele está preocupado com corações de adoradores. Tem um reino preparado para você morar. Tem um reino preparado para a nossa moradia eterna. Mas quem são esses que vão para a eternidade? São os falsos, são os hipócritas. Jesus, ele chegou e chamou na palavra que diz, relata, ele chamou os fariseus de hipócrita. Sabe por quê? O hipócrita é o que é falso. O hipócrita é aquele que levanta mentiras, calúnias. Então você não tem que se preocupar com essas pessoas. Você tem que se preocupar com o teu projeto ligado à glória de Deus. Nós não podemos nos deixar contaminar. Queridos, presta bem atenção no que a palavra relata. Ele diz assim ainda no versículo 26. Porém, todavia, a mulher cujo filho era vivo, presta atenção. A mulher cujo filho era vivo, diz aqui no versículo 26. Falou ao rei, porque as suas entranhas lhe enterneceram, ou seja, aflorou de dentro dela o sentimento de amor. Então nós temos que aflorar dentro de nós, ainda que estejam se levantando contra nós, ainda que estejam falando mal, tem que aflorar de dentro de você o amor pelo projeto de Deus. Confia no Senhor, espera nele, que o mais ele fará. Queridos, o Senhor, ele abate aqueles que se levantam. A palavra de Deus diz que os que se humilham, eles serão exaltados, mas que os que se soberbecem, eles serão humilhados. Então aquela mulher que levantou um falso contra a outra, ela foi humilhada, ela foi envergonhada, aleluia. E isso vai acontecer também com você. Quem está se levantando contra a sua vida? Quem é que está fazendo coisas que está te trazendo uma tristeza, ao ponto de você não conseguir nem
erguer a sua cabeça. Não faça isso. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Não me interessa o que vão falar ou deixar de falar. O que me interessa é que o meu Redentor vive na minha vida. E eu tenho testemunho para isso. E você tem testemunho para isso. Então faça a obra de Deus prosseguir. Faça como aquela mulher. Se coloque diante de um juiz. Diante ali daquele rei. De uma forma humilde, mas com um coração aflorado de amor pelo projeto dele. E se você se colocar diante do Senhor, com seu coração aflorado de amor no projeto dele, ele vai te exaltar, aleluia. O Senhor, ele é poderoso para nos exaltar, queridos. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi lançado no madeiro. O madeiro era lançado para quem era ali maldito. Jesus, ele se fez maldito por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E ele deixou para nós o Espírito Consolador, esse Espírito que nos educa, esse Espírito que nos traz direção, esse Espírito que nos traz a paz. Então, fica em paz, porque aqueles que estão se levantando contra a sua vida, que estão querendo roubar o projeto de Deus que ele programou para você, presta atenção. Eles vão ter que engolir e ver a tua vitória, aleluia. Eles vão ter que saber que o teu Deus é o fiel, é o vivo, é o soberano, é o poderoso, é o verdadeiro, glória a Deus. Então não fique aí preocupado. Imagina a situação daquela mãe. Ali, Salomão falou assim, olha, entrega o filho para ela, porque ela é a mãe verdadeira, aleluia. Deus está querendo entregar a tua bênção. Você só precisa se colocar diante do rei na humildade, com um coração amoroso, com um coração aflorado do projeto de Deus na sua vida, queridos. É uma delícia servir ao Senhor. Eu amo fazer a obra de Deus. Quanto mais se levantam contra mim, quanto mais falam da igreja que nós governamos ali, eu e o meu esposo, o pastor Alberto, quanto mais falam de nós, mais eu me fortaleço, aleluia. Porque Paulo fala assim, quanto mais nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Queridos, as pessoas quando olham dizem assim, ia lá, tá mal, ia lá, fulano saiu, Beltrano... Não, agora que o projeto de Deus está sendo manifesto, aleluia. Quando as pessoas começam a olhar para a tua vida e pensam que você está na derrota, creia que a sua vitória já está sendo decretada, aleluia. Creia que o projeto de Deus já está sendo agradado diante do trono dele, aleluia. O Senhor, ele se agrada, queridos, com aquele que passa por humilhações, sim, e perseguições. O filho passou por perseguições e humilhação. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E sabe onde ele estava naqueles 3 dias? Ele estava no inferno, tomando a chave e tomando posse ali do poder, da majestade dele. Ele estava tomando a chave do inferno e ele estava ali levando a palavra para aqueles ali que não tinham compreendido o projeto do tempo de Noé. Presta atenção, queridos. Deus, ele quer te usar para o melhor. Deus, ele tem um projeto de vida para você. Então, quem está se levantando contra você, certamente já está com uma espada determinada pelo juízo de Deus. E o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Eu quero orar por você nessa tarde e pedir ao Senhor que te fortaleça. E a você que tem acusado, pedir que o Senhor tenha misericórdia e te dê uma experiência. Senhor, eis aí, Pai, o teu povo que nesta hora visualizou, Senhor, este programa, ouviu essa palavra. Senhor, entra com a tua providência. Vai de encontro à necessidade dessas pessoas. Aqueles que estão, Senhor, com o filho morto, que estão com um projeto morto nas suas vidas. Ah, Senhor, tem misericórdia. Dá uma experiência nessa tarde. Visita o coração dessas pessoas. E aquelas que estão sendo caluniadas, apontadas, acusadas. Senhor, concede a vitória. Exalta o teu nome nesta causa, porque esta causa não é desta pessoa, mas é tua, Senhor. Porque esta pessoa, ela busca o teu nome e o teu reino. Esta é a oração que te faço, abençoando cada lar, cada estabelecimento que está ouvindo este programa e que o teu nome venha a ser glorificado. Te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra dessa tarde. É uma palavra em que nós não devemos brincar com o projeto de Deus. Você que tem hábito de mentir e de facilmente apontar e caluniar, para agora, hoje.
e comece a ter uma vida nova, porque você já está sendo julgado no trono de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Estamos aí fazendo um convite, né? Certamente você já visualizou a nossa igreja, a Igreja Evangélica Manancial, fica ali na Rua Curitiba, número 377, culto quarta, sexta e domingo às 20 horas, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Não deixe de ir, vai lá fazer uma visita, certamente o Senhor vai falar ao teu coração, mas eu quero fazer esse convite para as pessoas que estão afastadas de igreja, as pessoas que não estão mais compromissadas a lugar nenhum, porque nós não estamos fazendo convite para pessoas que já estão congregando em igreja. Nós temos uma ética na nossa igreja espiritual. Não convidamos pessoas para ficarem saindo das suas igrejas para ir para a nossa. Nós convidamos pessoas que estão desviadas do Evangelho, sem vida, sem direção. Essas é que nós queremos tratar. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que tenham um dia de paz. Tchau, tchau.